o nosso shiur, ele está acontecendo em cima de algumas dificuldades que não são técnicas, está bem? Que não são técnicas, operacionais. Por que operacionais? Nós temos um formato, vamos dizer assim, uma configuração de trabalho nos sábados à tarde, e hoje, em função da visita do rabino, do nosso rabino, com a presença do nosso rabino, nós estamos praticamente improvisando as condições, porque eu e o rabino antes não tivemos assim uma conversa, olha, como que a gente faz, como é que a gente vai fazer um plano aqui para fazer esse trabalho da tarde, como que vai acontecer. E como essa é a primeira vez que o rabino participa à tarde, então a gente está tentando, nós estamos tentando nos encaixar aqui no trabalho da tarde e dar um pontapé inicial, está bem? Mas daqui a pouco a gente pega o jeito. Como sempre, eu faço aqui um roteiro para seguir, tá? Objetivo desse roteiro: cada tema que nós falarmos aqui vai ganhar um X, porque nós não vamos conseguir ensinar tudo que a gente quer hoje, mas nós vamos ter um outro ciclo da Torá para voltar aos assuntos, e aí nós vamos voltar ao mesmo roteiro com aquilo que não foi debatido ano passado. Estão entendendo? Ô pai, eu vou fazer um teste. A gente vai fazer o teste se vai funcionar agora. Que o 5G, o Paulo falou que não ultrapassa a parede. Não vai ultrapassar a parede. Não, nós vamos ter dificuldades aí muito tempo, até a gente acertar a configuração do equipamento, configuração de internet, isso é normal. Mas está gravando também. Mas está gravando também. Então deixa eu continuar essa explicação aqui, tá? Continuar a explicação. Então, quando chegar o ano que vem, eu vou voltar no dia do Devarim, da Parashá Ekev. Eu vou voltar no roteiro, opa, isso aqui foi falado ano passado, isso aqui não foi. Aí eu sigo o roteiro de novo, está bem? Os irmãos que perderam, por algum motivo, doença, alguma coisa, vai chegar um momento que nós vamos ter 2 shiur. Vamos supor que seja o Vinícius, o professor da turma nova, ele vai pegar esse roteiro aqui, e aí ele vai começar o roteiro do zero. Então vamos supor, na parte da manhã os novatos, Vinícius com o roteiro do início. Na parte da tarde nós temos o Vinícius mais os novatos, aí a gente vai de onde eu parei no roteiro, o Vinícius para no roteiro. Por isso a gente tem um roteiro aqui para seguir. O roteiro, ele é tirado de pontos importantes da Parashá. Não tem como eu falar aqui alguma coisa que seja conveniente para mim, ou que seja para o rabino, ou que seja para vocês. Nós vamos ter sempre que engolir a bucha junto, tá? Porque não tem como a gente adivinhar o futuro. Não é como uma igreja que o pastor pode programar uma mensagem em função de atingir um determinado propósito. A igreja está precisando disso aqui. Deixa eu martelar isso aqui, aí vem a desculpa da pregação. É uma revelação, mas foi planejada. Então não é o nosso caso aqui. E os temas que nós pontuamos aqui está sendo pontuado por todos os rabinos de responsabilidade. Rabinos responsáveis, rabinos éticos, rabinos importantes. Está bem? Justamente para que vocês sempre tenham a oportunidade de saber, não, o que foi falado na nossa comunidade é o mesmo que o outro rabino falou, é isso que está se ensinando, então está sendo bom para a gente. E algumas coisas, algumas vezes são doces, outras são amargas, mas é assim que a gente vive mesmo, tá? Ah, Parashá, não sei se o Isaac está gravando, transmitindo, mas já perdi essa preocupação, se nós vamos perder tempo. A Parashá dessa semana, ela está no livro de Devarim, é isso? Devarim. Devarim, qual capítulo? Devarim, qual é o Sefer Devarim? Não tem. Qual é o Sefer? Quinto livro, ok. Aluno participa. E o livro se chama Devarim. Em hebraico se chama Devarim. É isso? 46ª Parashiot. E em português, qual foi o nome adotado para esse livro em português? Deuteronômio. Ok. Qual é o capítulo? Vocês estudaram durante a semana. Todos vocês estudaram a semana. Olha, a obrigação faz parte da vida judaica.
quem está convertido ao judaísmo, quem está se aproximando do judaísmo, quem está aderindo ao judaísmo, quem quer colocar em prática a fé judaica, tem que colocar em prática o judaísmo, obrigatoriamente. Porque não tem judaísmo, por exemplo, como o Rabi disse outro dia, não tem judaísmo Bnei Noah, não tem judaísmo Vinícius, não tem judaísmo Moré Ben Davi, não tem judaísmo Daia. Judaísmo é um só. Ah, eu estou só me aproximando. Você está se aproximando, mas você não pode comer o bolo pelas beiradas. Você vai ter que comer o bolo quente, do jeito que a gente come, inteiro, do jeito que a gente come. Ah, mas eu não pretendo me converter ao judaísmo, então não tem que engolir esses pepinos. Não. Então faz parte da prática judaica que cada judeu se preocupe com o estudo da Parashá da semana. E a Parashá, ela é dividida para esse estudo. O Rabino vai nos explicar aqui como é feito o estudo, a divisão da Parashá para que os membros estudem durante a semana. Shalom, ubrachá a todos, Shabbat Shalom. Para mim é uma honra muito grande estar presente hoje aqui, nesse Shabbat Kodesh. O certo é estudar Parashá a semana toda já, dividir. Como que a gente não pode passar 3 dias sem estudar a Torá Kedoshá? Então a gente já estuda. Quais são os dias que a gente lê a Torá numa sinagoga? Shabbat Kodesh, segunda e quinta. Então durante a semana a gente já tem que estudar Parashá. Quando a gente vem para a sinagoga no Shabbat, é para fazer um Hazará. O que é o Hazará? É para relembrar o que a gente estudou a semana inteira. Mas é obrigação nossa já estudar Parashá a semana inteira. Porque se estudar Parashá, só vamos tirar nossas dúvidas e fazer a relembração da Parashá Kedoshá, meus amados. Então, com essa explicação, vocês vão estar cumprindo uma mitzvah, porque a Torá é para ser estudada todos os dias. E na Parashá dessa semana que nós estamos estudando, Moshe vai deixar claro para nós o quanto é importante o ensino da Torá. Isso a gente vai ver daqui a pouco como uma obrigação que tem quem vai entrar na Terra Prometida, quem vai viver em bênçãos. Estão entendendo? Isso para que nós venhamos a quebrar um costume que as pessoas têm de outras possibilidades de religião, que é assim, olha, alguém vai ler a Escritura, alguém vai nos ensinar, alguém vai nos explicar. E quando a pessoa está acostumada com alguém fazendo isso por uma multidão, ela está praticando uma religião que não é o judaísmo. Porque a prática no judaísmo de todos os judeus é essa que o Rabino falou. E qual é a prática religiosa do Moré ou do Rabino enquanto judeu? As mesmas obrigações de vocês. Só que enquanto líderes nós temos mais essa obrigação de tirar da Torá o cerne necessário para a prática judaica que vocês viverão na próxima semana. Como que vocês vão resolver questões pessoais baseadas na Torá? Questões espirituais baseadas na Torá. Hakadosh Baruch Hu, ele nos dá, por talento, a condição de enxergar o que vocês não enxergam. Só que a vocês cabem a dedicação ao ensino da porção da Torá de forma literal. Cabe ao Rabino, cabe ao Moré, às pessoas que vão ensinar, usar de mais recursos para estudar a mesma Torá que vocês estudam. Então nós temos o recurso da Torá oral, que é a tradição, é a Kabbalah, é a Gimátria. Nós temos os sábios do judaísmo, que acumulam 2, 3 mil anos de conhecimento. Nós temos os grandes comentaristas. Nós temos aquilo que o Rabino aprendeu com o pai dele, que não se aprende no Yeshivá, que é aquilo que o pai dele aprendeu com o avô dele, que não se aprende no Yeshivá. E nós vamos juntando tudo isso, e agora temos que levar para a comunidade os pontos fundamentais para se viver bem, com esse manual que é a Torá. Então, por isso, vocês têm que assumir sempre essa obrigação. E aí eu pergunto, qual é a Parashá? Vocês precisam responder. Qual é o capítulo? Vocês precisam responder. Qual é o nome da Parashá? Do que se trata? Então nós esperamos que vocês já saibam a Parashá. O que vocês não vão saber é onde é que isto se aplica na minha prática judaica. Aí nós estamos aqui para essa orientação.
Eu pedi ao Rabino que fosse o professor de hoje. O Rabino me falou, não, o senhor será o professor e eu vou responder as perguntas. Está bem? Então foi uma opção do Rabino ele não ensinar a Parashá hoje. Foi uma opção do Rabino responder perguntas que estejam relacionadas, tá? Eu disse ao Rabino, Rabino, esta honra eu não posso aceitar, ela é sua. Ele me disse, eu aceito, mas lhe dou a concessão de me ajudar com o ensino da Torá, já que eu vou responder. Está bem? Aí eu acabo aqui falando um pouco mais, e o Rabino está se concentrado ali. Então nós já sabemos, então, essas responsabilidades são muito importantes. Qual o nome dessa Parashá? Ekev. Ekev? Ekev. Ou Ekev. 7. Vocês sabem que em hebraico vocês não precisam se preocupar com o sotaque, né? Então é o capítulo de número 7. Ok, capítulo de número 7. E o versículo que vai iniciar? 12. 7, 12. Ok, já localizei aqui. Vinícius, me ajuda aí com a tradução, por gentileza. Me vale na tradução. Pode começar. E será, pois, que se, ouvindo estes juízos, os guardares e os cumprires, guardará o Eterno, teu Deus, para ti, a aliança e a bondade que jurou a teus pais. Tá, vamos parar aí. Porque o Vinícius leu ali a primeira palavra da Parashá, qual que é, Vinícius? E será? E será? Tá, e qual a segunda palavra? Pois que se... Tá, para aí. Tá, isso é a tradução. Tá? O pois aí, quando você pega essa palavra e coloca dentro da gramática da língua portuguesa, qual é a Torá que isso vai te passar? Eu quero que vocês tentem isso. Você tem a segunda palavra na tradução que ele leu, que é o nome da Parashá. Então deve ser alguma coisa de muita importância. Deve ser alguma coisa muito profunda. Só que a palavra na tradução é... E será? Não, essa é a primeira. A segunda. Pois, que deveria ser a tradução de Ekev. Pois. Pois, na gramática da língua portuguesa, não vai transmitir para vocês o conhecimento da Torá. Está aí o perigo de ler a tradução, por isso eu sempre estou pedindo a vocês, aprendam o hebraico, tradução boa é que você faz. E Ekev não está aí por acaso. O Eterno determinou que entrasse Ekev ali. E por que o Eterno determinou? Queremos ter uma atenção especial para esta palavra. Por quê? Esta é a questão. O enigma dessa Parashá está aí nessa palavra. Tá? Então esqueçam o pois segundo a língua portuguesa, porque na gramática, pois, ele é um adorno de linguagem. Apenas um adorno de linguagem. E o correto é que esta palavra ekev queira dizer e por causa. E por causa. Pensaram no pois do português raiz? Que é praticamente uma gíria dentro do português raiz. É o português de Portugal. Pois esse queijo é bom. Pois o pão está quentinho, onde se cabe. Por causa. Agora, se eu esbarrar na Raveravera e cair a Torá da mão dela, a Torá cai por causa do meu esbarrão. Outro problema da língua portuguesa. Que nesse caso aí, o por causa não tem a ver com esbarrão. Mas tem a ver com o que eu dou causa. Eu que dou causa. E nesse caso, existem dois ambientes onde eu dou causa. Eu posso dar causa no mundo espiritual e eu posso dar causa no mundo material. É isso que eu tenho que me preocupar. Sempre tirar a Torá da mão do ignorante. O que é o ignorante? É aquele que é o simples ledor. Ele tem formação, ele é um professor de história, ele é um grande cientista, sim, mas a Torá não é para ele.
A Torá não é para ele. A Torá precisa de um mestre. A Torá sempre vai precisar de um mestre. E a Torá só é Torá Terraim se você não aprender sozinho. Ou seja, o faça para si um mestre imediatamente cabe aqui. Por isso que nós temos um rabino. Porque nós não podemos dizer assim, meu rabino. Eu sou obrigado a falar nosso rabino. Porque senão não seria rabino. Porque rabino quer dizer o nosso grande. O nosso grande não no sentido de professor. No sentido que a gente traduz como nosso professor, como nosso mestre. Não é verdade. É o nosso maior. É o maior entre nós. O maior entre nós é aquele que a vida integralmente está dedicada à Torá e dedicada ao serviço que a Torá pede, que é o caso do nosso rabino. Bom, então, se eu tenho um grande para me falar o que quer dizer Ekev, eu vou conseguir descobrir isso entre os pequenos? Quanto mais, vou conseguir descobrir isso com traduções feitas para a nossa cultura, para a nossa época, para o entendimento literário, ou simplesmente dentro de uma linguística focado para o ensino religioso, quando o nosso caso não é de ensino religioso, nosso caso é de descobrir segredos, de descobrir mistérios, coisas ocultas na Torá. Porque quando eu penso em Ekev, eu estou pensando no que eu vou dar causa. Por exemplo, quando eu estou falando, só um minutinho, Raverá, quando eu estou fazendo a minha oração, não estou falando da reza, estou falando da oração. Quando eu estou fazendo a minha oração, a que eu dou causa? Uma vez que eu aprendi na Paraxá passada que meus pensamentos, os seus pensamentos, nossos pensamentos são poderes que o Eterno nos deu. Que só de ser pensamento já é perigoso, porque são poderes. Mas que quando eu uso os meus lábios, somente as palavras têm o poder de materializar os meus pensamentos e dar causa. E dar causa. Isso é uma conexão com a Paraxá passada, dar causa. Então, quando eu oro, eu dou causa. Mas será que eu consigo uma causa boa quando eu falo? Ou eu consigo também uma causa ruim? E o que é que valida então minha oração, já que eu sou capaz de ter um poder tão grande, um poder tão significante, que esta é a única ferramenta em todo o meu corpo que tem função espiritual. A voz, a palavra. Por isso não adianta eu orar assim, não adianta eu ajoelhar, não adianta eu bater a cabeça no chão, eu tenho que abrir a minha boca. Eu tenho que abrir a minha boca, eu tenho que falar. Porque esta é a única forma que eu tenho de estar espiritual. Porque a fala tem essa capacidade. Só que a fala não tem uma capacidade. A fala não consegue validar a oração. Aí você ora, está em Kevin. Aí você ora, e por que eu estou sem resposta? Você reza, mas por que não está funcionando? Se eu estou usando a ferramenta certa, estou usando os meus pensamentos materializados em palavras, 2 poderes eu estou usando, e por que não está funcionando? Porque as palavras, elas só têm poder no mundo espiritual, como oração, como audição é mais fácil, mas como oração é mais difícil. Porque amaldiçoar é só soltar a palavra e carregar nela toda a energia que eu preciso. Mas quando é oração e quando ela é reza, sabe quando ela vai funcionar? Quando você lembra da Paraxá Ekev. Porque Ekev também quer dizer calcanhar. É na hora de olhar para cima que nós devemos nos lembrar de algo muito significante. O seu calcanhar, o meu calcanhar. Sabe por quê? O que nos atrapalha de relacionar com o Hakadosh Baruch Hu simplesmente são coisas pequenas, coisas miúdas, coisas que nós não prestamos atenção. Pequenas coisas. Aí nós então enumeramos diante de Hakadosh Baruch Hu todas as possibilidades em nossa grandeza. Hakadosh Baruch Hu, eu sou grande. Por que você é grande? Porque eu não falta nenhum shiur. Hakadosh Baruch Hu, eu sou grande. Por que você é grande? Eu sou grande porque eu leio a Torá todos os dias. Hakadosh Baruch Hu, eu sou grande, eu sou merecedor, eu sou importante, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas Hakadosh Baruch Hu está vendo as coisas grandiosas que você faz. O que Moshe está querendo devarir é lembrar que para entrar na Terra Prometida, você não pode entrar com um sentimento de grandeza. Porque todas as vezes que você esquecer o valor das pequenas coisas, você ficará arrogante, orgulhoso e pior do que isso. Isto é o caminho perfeito para a idolatria.
Não precisa de um ídolo. Você constrói o ídolo. Não precisa de barro, não precisa de pedra, não precisa de pau. Você constrói. A partir do momento que você não olha para as coisas pequenas, você constrói. A minha filha recebe uma ordem. Minha filha, a Sara, recebe a seguinte ordem. Não pode sair no quintal quando nós não estamos cuidando de você. Só esta semana foi encontrado 3 escorpiões na piscina. Pode sair para o quintal quando nós não estamos lá? Não pode. Ah, você não pode sair para o quintal sozinha. Por causa das várias armadilhas que tem no nosso quintal. Tá doendo. O que aconteceu com os teus pés? Espinho, espinho, espinho. Quando a mãe olha nos pés, esses espinhos não são do nosso quintal. A menina conseguiu escapar quando nós não vimos. A menina entrou na floresta próxima, lá que vai ter esses espinhos. E por que ela voltou? Porque o espinho que mais incomodava estava no calcanhar. Porque enquanto ela estava espetando os dedos, ela prosseguiu. Enquanto ela estava espetando a planta dos pés, ela prosseguiu. O calcanhar é tão insignificante que você só sabe que o menor do seu corpo tem importância na hora que você percebe que ele é fraco, que ele é frágil. Precisa de uma pedra no calcanhar para trocar os sapatos. Precisa de um desgaste na sola do sapato no calcanhar para você achar que precisa de outro sapato. E agora vai entrar na Terra Prometida. E o que tem na Terra Prometida? 7 alimentos especiais. 7 alimentos especiais. Foi tu que plantou? Fui eu que plantei? Não. O Eterno plantou. O Eterno plantou. E eu vou lá só para colher? Não. Você vai ter que replantar. Você vai ter que cuidar. Você vai ter que trabalhar. 7 alimentos especiais, mas cada alimento desse tem uma função sagrada na minha vida. Mas é só isso? Não. Quando entra na Terra Prometida, o Eterno dá algo na terra que não é para fazer armas de guerra. Não é. Ouro, o povo trouxe do Egito. Prata, o povo trouxe do Egito. O Eterno não colocou na Terra Prometida montanhas de ouro, colocou? Colocou montanhas de prata? Não. Quais eram as montanhas? Para quem estudou a Paraxá? Do que era feito parte daquelas montanhas? Qual era o minério que tinha nas montanhas da Terra Prometida? Isso é para quem estudou a Paraxá. Hã? Qual foi? Vou dar uma dica para vocês. Sabe qual era a fraqueza dos exércitos de Israel em guerra naqueles dias? Sabe qual era a fraqueza deles? Os inimigos tinham armas de ferro. Os dos israelitas eram de bronze. Porque o Eterno sempre quer paz. O Eterno sempre quer paz. Mesmo que você tenha que guerrear, mesmo que você tenha que ser um soldado, mesmo que você tenha que viver como soldado. Ah, eu não gosto de você, eu não vou com a sua cara, mas eu vou ter paz com você. Ah, você me ofendeu, mas eu quero a paz. Você me magoou, mas eu quero a paz. O Eterno mostrou na Terra Prometida alimentos bons. Metais tinham na terra, mas só dá para extrair bronze. Bronze é metal mole. Você vai lutar com faca de bronze? Você vai lutar com espada de bronze? Então, o Eterno queria naquela terra um povo santo, em uma terra santa. E nós temos a preocupação de tornar cada espaço que nós ocupamos fora da Terra Santa, nos dias de hoje, num lugar santo. Então não pense em Ekve como uma causa, pense em Ekve como um calcanhar. Ekve é a pronúncia correta, né? Pense em Ekve como um calcanhar. Nós devemos sempre pensar nas coisas pequenas que vão nos tirar da direção de Hakadosh Baruch Hu, quebrar a nossa espiritualidade. Quebrar a nossa vida espiritual. Ekve, é isso. Agora, como é então que eu transformo a minha oração numa oração poderosa? Porque Ekve é para você olhar. Olhar para baixo. E quando você olha para baixo, o que é que está mais próximo das suas palavras? O que é que está mais próximo? Não, tuas mãos. Tuas mãos. As palavras se comunicam no mundo espiritual. As mãos se comunicam no mundo inferior. Você tem um mundo superior e um mundo inferior. Para o superior você manda suas orações. Para o inferior, você manda a purificação dessas palavras. Como que se faz isso? Como que se faz isso? O que valida uma oração? O que valida uma prece?
É a justiça social. É a justiça social, de tzedakah. É oferta, é contribuição. Então eu pergunto para vocês, se eu vou fazer uma reza, se eu vou fazer uma oração, e a oferta valida a minha oração, torna ela eficiente, quando é que eu vou fazer a oferta? Antes ou depois? Antes. É por isso que a gente deixa de prestar atenção na importância que tem as nossas mãos, porque é preciso olhar primeiro para os pés. Então, quando vocês pensarem nisso, eu tenho uma causa para falar com o Hakadosh Baruch Hu em oração, antes faça tzedakah. As minhas preces devem ser feitas depois de uma tzedakah. Por quê? As palavras se tornarão mais poderosas e o que anula a sua prece ou oração é cancelada pela oferta. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades do canal Baruch Hashem.